Boa noite. Então, estamos dando início aqui à nossa fala desse terceiro bate-papo cultural, que é uma iniciativa do Arquivo Público Histórico e da Secretaria de Cultura, na Diretoria de Cultura Popular, com o apoio aqui do Companhia Paulista e a Unesp, né? Então, uma ideia que eu e o Romualdo tivemos de trazer para Rio Claro algumas conversas, né, sérias, de forma descontraída. A ideia é essa. Então, nós vamos fazer a apresentação, depois, quem tiver perguntas, quiser debater o tema com o Ricardo, com o Romualdo, também fique à vontade. E terminamos com mais um tempo de música com o Du e o Emílio. Então, eu queria chamar o professor Romualdo Dias, que é professor da Unesp aqui de Rio Claro. Ele também tem um trabalho super bacana em várias prefeituras, principalmente com as secretarias de educação, trabalhando com conselhos populares. Tem um trabalho magnífico acontecendo aí por esse Brasil, né, Romualdo? E o Ricardo Castro e Silva, então hoje conversa com a gente sobre esse tema instigante, né? As duas questões de hoje, as questões das juventudes e as questões aí das sexualidades. Então vou passar a palavra para o Romualdo, que vai apresentar o Ricardo e dar continuidade. Obrigada. Então, boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né, para esse bate-papo descontraído e com um tema que nos instiga muito, que tem a ver com essa pergunta aí sobre o que está passando com a juventude hoje em dia, como que a juventude está dando conta de enfrentar aí toda essa crise da sociedade contemporânea, perspectiva de vida, de trabalho, mas numa relação muito profunda com a cultura, né? A cultura enquanto produção, o que a gente está conseguindo construir de alternativa, mas hoje o foco vai centrar aí nessa intensidade de vida que está sendo possível ou sendo limitada especificamente com a juventude. E para essa conversa nós temos aqui a honra de ter a contribuição do professor Ricardo de Castro Silva. O Ricardo tem um trabalho reconhecido em âmbito nacional devido à participação dele na organização do Movimento de Adolescentes do Brasil, MAB, e que ele vem acompanhando, assessorando, né? Foi um dos fundadores, né? E teve uma participação muito importante aí em todo esse movimento em âmbito nacional. Atualmente o Ricardo está fazendo doutorado na Unicamp na educação, onde ele está pesquisando sobre esse tema aí, juventude e sexualidade. Ele está coordenando lá na Unicamp também um curso de pós-graduação lá no Censo, também relacionado com esse tema. Então o Ricardo vai poder trazer para nós aqui o que ele tem pensado aí sobre essa relação juventude, cultura, né, aquilo que promove um deslocamento da esfera do campo do natural e traz para o campo da cultura e pergunta e nos dá a condição de perguntar o que nós estamos inventando, o que nós estamos criando, né? Todo esse trabalho de subjetivação da escultura de nós mesmos, né? Justamente nesse ponto aí de intensidade, no ponto do intempestivo, que é esse ponto que toca o nosso desejo, né? E no caso aqui da juventude, o tema da sexualidade, que é justamente esse campo intenso aí do desejo. Então nós vamos aproveitar a presença do Ricardo, ele vai apresentar o tema como ele organizou, nessa perspectiva de nos instigar para uma conversa. Logo em seguida nós vamos abrir para a pergunta e eu vou ficar aqui fazendo o papel de mediador, né, para também fomentar as provocações, tá bom? Então agora eu passo a palavra para o professor Ricardo para ele começar. Ok, gente, nós estamos escuro, não dá para ver ninguém. Tem uma luz azul e uma escuridão. Eu não consigo ficar muito sentado.
É o seguinte, boa noite, obrigado pelo convite. E eu organizei uma conversa com algumas provocações nesse tema muito simples de juventudes e sexualidades. Na Faculdade de Educação a gente tem um curso de especialização em sexualidade humana e são 360 horas. Quando chega toda vez no final do curso, nossa, quanta coisa que a gente ainda não deu tempo de conversar. Porque eu acredito que são dois temas polêmicos, profundos, importantes. E quando a gente junta juventude e sexualidade, então a questão é mais complexa. Conversando com a Tereza, nós resolvemos, eu vou começar com algumas cenas de alguns filmes clássicos pelos quais todos nós passamos nas nossas juventudes ou não. Vamos nos reconhecer nesses filmes e aí a gente vai conversar um pouco. Vamos terminar com um outro trabalho clássico nosso, que é o Pink Floyd, o The Wall. E aí a gente abre para conversa, tá bom? Então nós vamos lá no escurinho do cinema, tá bom? Vai olhando o que vai passando, o que vai passando na gente, o que me toca destes filmes, nessas duas ideias, juventudes e sexualidades, tá bom? Vocês ouviram? Eu não sei repetir. Fala mais alto. Broken. Back Mountain. Isso, esse filme. Mais algum passou? Romeu e Julieta passou? ou a gente nem tira o Romeu e Julieta da gaveta? Não passou o Romeu e Julieta? Embalos e Sábado à Noite. Ok. A ideia de trazer o filme e da provocação, porque a gente espera que a gente passe aqui um tempinho pensando. Eu venho pensando sobre isso, que a grande mudança, a grande possibilidade é mudar a forma de pensar. E não é fácil mudar a forma de pensar, não é? Porque ela está ligada a uma história muito antiga, ela está ligada a ideias, a conceitos, e como é difícil desmontar tudo isso para começar a pensar diferente. E no tema nosso da noite de hoje, juventudes e sexualidades, o convite emergente dos dias de hoje é pensar diferente a juventude e a sexualidade. Ou a gente começa a encontrar outras formas de olhar e pensar, ou as coisas vão cada vez mais piorando, né? Nós já estamos com o toque de recolher, né? O toque de recolher já chegou, não chegou? 10 horas em casa, 11 horas em casa, resolvido pelo discurso jurídico, não é? Ou seja, adolescente em casa 10 horas, não sai mais. E isso chama, como chama isso? Toque de recolher. Aonde que acontece toque de recolher? Na guerra. Então estamos em plena guerra. Estamos em guerra, então? Juventude contra quem? Contra nós, contra quem? Há uma guerra estabelecida. E esse pensamento da guerra precisa mudar. E como mudar a forma de pensar? Esses temas, sexualidade, juventude, eles nascem juntos. Século XX, né?
a literatura vai nos dizer que é o grande século da adolescência. E aí vamos falar adolescência e juventude juntos, falando a palavra juventude. Depois a gente pode ver se tem diferença ou não. Atualmente eu não estou querendo muito usar mais as palavras, mas quando eu vou falar de juventude aqui com vocês, estão entendendo o que a gente chama de adolescência, o que a gente chama de juventude. Na teoria, nos livros, quando começa a aparecer o interesse em entender e escrever sobre juventude, junto vem sexualidade. Por quê? Porque ao escrever, a ciência ao escrever sobre essa juventude, ela começa também a trazer algumas ideias e alguns conceitos. E aí estava pensando, delinquência juvenil, juventude transviada, clamor do sexo e explosão sexual. Quando a gente fala sexualidade e juventude, qual é a primeira ideia que vem? Explosão sexual, que são pessoas que transam com todo mundo a todo tempo, não é? Essa é uma ideia construída, escrita, e que a gente passa a acreditar. E a gente passa a olhar estas pessoas da juventude e da adolescência desta forma. E a gente sempre tem uma pergunta que a gente conversa muito, professores, profissionais de saúde, e eu vou fazer o mesmo teste com vocês, tá bom? Quanto vocês acham de 100% de adolescentes acima de 15 anos que já têm vida sexual ativa, quantos já iniciaram a vida sexual ativa? De 100, quantos? De 15 para cima. Quantos vocês acham? 100%. Aí já chuta mal. 100%. O que mais? 50%. 50% já começa a transar e mantém a vida sexual. 50%. Primeira experiência, 50% já desenvolveu alguma coisa. Quem mais? 150%. Não é? Isso daí é chamado explosão sexual. São pessoas que estão explodindo a todo tempo. E não é verdade. Se fosse isso, de fato, situações ligadas à sexualidade teria outro alcance. O que se pesquisa em programas que trabalham com juventude e adolescência no Brasil fica em torno de 35% a 40% no máximo. O resto é o quê? O resto é o resto. O resto é o nosso discurso sobre. O resto é a nossa fantasia sobre. O resto é o que a gente coloca da gente grudado nessas pessoas, chamadas jovens ou adolescentes. Não necessariamente isto que a gente pensa esteja de fato acontecendo. Da onde vem essa ideia? Como é que a gente vai? E aí eu vou provocar com uma palavra, nós vamos inventando essa adolescência de explosão sexual. Porque é uma invenção. Quem será que inventa? Quem será que começa a falar isso? Aonde que a gente começa a ler sobre isso? Isso é um discurso que vem da onde? Quem fala em hormônios, quem fala em evolução de hormônios, quem fala em cérebro com os hormônios descontrolados? De quem é esse discurso? Da medicina. Esse é um discurso. O que é o discurso?
É essa fala construída a partir de um olhar específico. Para onde que a medicina está olhando? Para os hormônios. E vão dizer o que dos hormônios? Qual é a questão clássica? Que o hormônio é responsável pelo quê? Pela rebeldia, pela violência e pela explosão da sexualidade. É como se essas pessoas, jovens e adolescentes, fossem um vulcão em erupção de hormônios. Quem olha dessa maneira? Quem diz isso? O discurso da medicina. A psicologia vai falar o que deste adolescente, deste jovem? Qual é o discurso da psicologia? Um pouco da psiquiatria também. Já ouviu falar? Crise da adolescência, dificuldade da formação da identidade, A outra questão clássica é fase, não é clássica? Fase entre idade adulta, fase de... Qual é a palavrinha? Fase de transição. O que significa transição? Eu estou indo de um lugar para outro. Quem está indo de um lugar para outro, quando é que ele vai existir? Quando ele chega lá. Enquanto ele não chega lá, a gente fica esperando ele chegar lá. Lá onde? Aonde que nós temos que chegar? Alguns aqui... Aonde que nós vamos ter que chegar? Qual é o lugar de chegada? E de partida, talvez. Natal da vida adulta. Lá que a gente tem que chegar. E o discurso da pedagogia? O discurso da psicopedagogia? Qual é? Qual é a invenção? Qual é o discurso? Universalização do adolescente e da juventude, ou seja, muitas vezes ainda se olha como se fosse único, como se fosse algo universal, que acontece com todo mundo independente do momento histórico, da cultura. Fosse algo, começa com N, uma palavrinha que está na boca de todo mundo a todo tempo, que é a adolescência. E a juventude é uma coisa natural, da natureza humana. Quando algo é natural, o que acontece? Quando eu falo assim, por exemplo, é natural das mulheres serem mãe. Quando a gente fala isso, é natural das mulheres serem mãe, o que acontece a partir desta fala sobre as mulheres? Primeiro, se é natural, todas são. Segundo, quem não for é antinatural. Antinatural é a normal. Então a normalidade está dentro do quê? Do natural. E no nosso discurso a gente fala o quê? Que o adolescente jovem é por natureza, e aí vem tudo. Por natureza ele é rebelde, por natureza ele é violento, por natureza ele é sexualmente explosivo. E quando é natural, não se pode fazer nada, não se pode mudar, não se pode interferir. É assim e pronto. Acabou, está acabado. A gente tem que tirar, 3 discursos. Qual o próximo discurso forte? A gente começou a conversar quando um juiz determina que adolescentes devem permanecer em casa. Não pode sair mais de casa depois das 10 da noite, 11. Agora é por faixa etária, Que eu me lembro, 17 anos só pode até as 11. 15 anos até as 10. O que é esse discurso jurídico? O que ele está dizendo? Ele está evitando o quê? Ele vai dizer o quê? Que ele está evitando a
delinquência. Porque o adolescente, por natureza, ele é delinquente. Quem que escapa de ser delinquente? Aquele que tem uma boa educação, aquele que tem uma boa escola, aquele que tem, escapa da delinquência. Aquele que não tem, nem tem, qual é o final dele? A delinquência. Eu estou trabalhando num lugar atualmente que é um grande desafio. Tereza já passou por lá nesse momento. Eu estou trabalhando com a equipe da Fundação Casa de Campinas. Sabe o que é Fundação Casa? Antiga FEBEM. E essa semana a gente fez um debate, um júri. Quem defende, quem acusa e quem vota na visita íntima. Porque agora começa uma discussão que os meninos vão ter visita íntima na Fundação Casa. Qual é o resultado clássico? O que vocês acham? O que deu? O que vocês acham? Qual foi o placar que vocês acham? Eu só dizia, eu falei, gente, o que isso foi? O que vocês acham? Qual é o placar? 100% de aprovação. 100% de aprovação. Os meninos vão ter visita íntima. O que mais? Qual é o resultado? É uma atividade, não, isso, legal. Quem votou não são os meninos, são os profissionais que trabalham com os meninos. Qual é o voto dos profissionais? 10-1 contra. E era voto secreto com o júri. 10-1. Confesso que eu esperava um pouquinho mais, mas 10-1. Se tivéssemos conversado com os adolescentes, seria talvez 100-1. Então aí a gente começa a mudar o nosso pensamento, que é uma coisa é esta juventude e adolescência pensada por quem? Pelo adulto, pela ciência, por uma história que começa muito forte no século XX, porque o século XX é o boom da adolescência, e tem o porquê, não é à toa, que começa a escrever o quê? Sobre. E aí eu queria usar essa imagem. Nós escrevemos sobre. Nós não escrevemos com. E os adolescentes jovens não escrevem. E isso é uma relação de poder. Quando é que adolescentes e jovens vão passar a escrever sobre si? E nós pararmos de escrever sobre. Dá para entender isso? As mulheres, durante muito tempo, quem escreveu sobre as mulheres? Os homens. O que era aquele discurso? É o discurso dos homens sobre as mulheres. Quando é que isso termina? Quando é que isso modifica? Termina, nunca terminou. Mas quando é que isso muda? Quando as mulheres se organizam e começam a escrever sobre si. E hoje nós temos o discurso sobre e o discurso de. O problema é que adolescentes e jovens ainda não têm o poder de escrever sobre si. Meramente o poder, nem tem o poder de falar sobre si. Aonde de fato adolescentes e jovens podem politicamente, como um direito, falar sobre si. Dá para entender? E nós falamos sobre ele. Ponto. Como é que isso muda? Primeiro, se a gente quer mudar, tem coisas que a gente vai ter que perder muita coisa para mudar.
A segunda coisa que eu queria convidar vocês a pensar é de que tudo isso, e é uma palavra que às vezes a gente é odiado, tudo isso é uma mera invenção. Adolescência e juventude é uma invenção, sexualidade é uma invenção. O que é uma invenção? É algo que um dia alguém sentou e definiu o que é e inventou, e a partir daí passou a ter definições. O que é adolescência? O que é juventude? O que é sexualidade? Aliás, será que a gente sabe quando termina a adolescência, começa a juventude? A gente sabe quando termina a juventude e começa a vida adulta? A gente sabe quando termina a infância? A gente sabe disso? Quem é que vai dizer isto? Por exemplo, aqui, quando foi que caiu a ficha que você já não era mais adolescente? Ou você continua, ou não, ou um dia que caiu a ficha, nossa, acabou a adolescência. Quando que acabou? Ou se acabou? Aliás, estou falando com quem? Com adolescentes, com jovens, com crianças, com adultos, com quem? Mas quando foi, para mim, na minha experiência singular, única, que eu percebi que tinha acabado, que eu tinha entrado num outro lugar social, chamado de juventude ou de vida adulta? Alguém tem uma memória? Alguém, assim, o que aconteceu para fazer essa, que marcou isso? Quando foi? Quando foi que caiu a ficha que você não era mais adolescente? Você não era mais uma adolescente? Caiu a ficha de alguém? Ou ainda não caiu? Terminou a faculdade, comecei a trabalhar, acabou a adolescência. O que mais? De que responsabilidade? Por exemplo, vou ter que trabalhar. Entrei no mundo do trabalho, saí da adolescência. Mas eu tenho adolescente trabalhando. E os adolescentes que trabalham não estão na adolescência, já saíram da adolescência, já são adultos trabalhando? Se eu pegar o critério trabalho, mistura tudo. Eu coloquei mãe. Qual outro critério? Onde que acabou? Saí de casa, fui embora, bati a porta de casa e saí. Para onde eu fui? Morar sozinho, mudar de cidade, trabalhar, começar a faculdade. Mudar de cidade. Morar na República. Quando eu vivi mãe. Quando eu vivi mãe. Quando você se viu, e olha que legal, é isso. Como você chama? Kátia. Kátia fala a frase tchan. Quando eu me vi mãe. Eu me vi mãe. Eu me olhei, não é quando eu engravidei, quando eu me vi, e pode nem ter sido quando pariu. Não, foi bem depois. Às vezes não demora para você se ver mãe. O bebê já nasceu, tá lá, e você ainda não se viu. Eu não tenho alguma coisa externa a você, interna em você. Não se vê mais a maneira que você está. O problema é que além dessas nossas experiências singulares e únicas, tem o que se escreveu sobre. E entre o que se escreveu sobre e a minha experiência singular, quem é que ganha, muitas vezes, o que se escreveu sobre? Porque na nossa cultura, a singularidade, a minha experiência como Ricardo, ela ainda não é reconhecida como verdade, como possibilidade. O que é reconhecido como verdade? O que se escreve sobre.
E aí, eu coloquei a juventudes e sexualidades. Por que do S? Por que não juventude e sexualidade? Por que vocês acham que tem o S? Várias o quê? Várias formas de ser jovem. Ou várias formas de se representar jovem. Várias formas de ser e de representar. Posso ser jovem por parte de estímulo, posso ser jovem na parte de sexualidade, dependendo de uma coisa. Então encontrar prazer, naquilo eu acho. Prazer naquilo eu acho que é pro bem. Pro bem. E pro mal também. Pro mal também. Você fala uma palavrinha que eu quero aproveitar. Representação. Quais são as representações que a gente tem na nossa sociedade sobre adolescência e juventude ligada à sexualidade? Como seria não pensar a partir da representação? Não é difícil? Qual é a nossa saída? Pensar fora da representação. O que é representação? A imagem construída, a ideia construída, muitas vezes cristalizada. Como que eu rompo? Como que eu saio disso? Se você sair disso, você entra numa outra parte. Numa outra parte. Tem um preconceito. Eu acho que tudo que a sociedade opõe uma vida, quando você sai fora das regras do poder impostos, você impõe sobre a sociedade, sobre você é considerado um momento que chama de anormal. O anormal. O que eu estou convidando a pensar é como é que eu escapo daquilo pelo qual sou representado? O que é que me faz escapar disso? É a minha singularidade, é o meu eu único, que é único e móvel. Por quê? Eu não sou igual a todo mundo, não sou o mesmo sempre e sou várias coisas ao mesmo tempo. De novo. Não sou. O que eu falei primeiro? Não sou igual. Segundo, não sou o mesmo sempre. E terceiro, eu sou muitas coisas ao mesmo tempo. O que a gente está desmanchando? A ideia de ser uma coisa só. Ou seja, adolescentes e jovens não são necessariamente uma única possibilidade. Todos nós. Isso nós garantimos, porque temos o poder de garantir. Como é que adolescentes e jovens garantem a si a possibilidade de serem diferentes, de mudarem e de serem várias coisas ao mesmo tempo? Como é que isso é garantido? E aí eu tenho que abrir mão do quê? Eu sou assim, ponto. Eu tenho que tirar o ponto e pôr o quê? A vírgula. Porque eu vou continuar escrevendo o que eu sou. Se eu puser ponto, eu estou falando de uma definição. Definição é algo acabado. Se eu puser vírgula, eu continuo escrevendo o que eu sou. Dá para entender isso? E essa é muito a tarefa nossa, por exemplo, na área de educação. A possibilidade de continuar escrevendo. O problema é que a gente faz o quê? Põe o ponto e define e mata. Ao definirmos, mata. E uma coisa que tem me incomodado profundamente hoje, nos dias de hoje,
é como nós estamos matando adolescentes e jovens nesse país. E eu fico me perguntando qual é o nosso prazer em estar matando tantos adolescentes e tantos jovens. O que aconteceu conosco? Com quem eu estou conversando? Com a geração que veio antes e que neste momento não consegue manter vivo adolescentes e jovens. Tem um dado da saúde, vamos ver, teste 2, violência no país, morte de adolescente. Qual você acha que é a relação entre meninos e meninas? A cada uma menina adolescente que morre no Brasil, quantos adolescentes homens vocês acham que morrem? 8. 14 é o dado oficial do Ministério. Para cada uma menina, 14 meninos morrem. O que é que aconteceu conosco que nós estamos perdendo essa geração? E isso é uma pergunta que não me deixa dormir, me inquieta, e que eu acho que a gente tem que começar a pensar. O que aconteceu, né? Educação, saúde, o que aconteceu que esta geração está morrendo? Existem dados já que vão mostrar nos gráficos clássicos de população que essa geração vai ficar com uma lacuna. Estamos matando. Fica a pergunta: por que é que estamos matando? E essa morte, o que tem a ver com a sexualidade? Então agora vamos entrar. Eu só estou pedindo, aí eu acabo tudo que eu tenho que falar e a gente abre a conversa, tá? O que isso tem a ver com a sexualidade? O que essa morte tem a ver com a sexualidade? Qual é a possibilidade de ligação entre tantas mortes e a sexualidade? Freud vai dizer a coisa clássica que todo mundo que está aqui, eu acho que conhece, que a questão do desejo, a vontade de viver e a vontade de não viver. E essa vontade de viver tem muito a ver com o prazer de estar na vida. O prazer que eu tenho em estar vivo. E o prazer é a possibilidade que a sexualidade me traz. No meu corpo, no corpo do outro. E aí nos filmes eu fui vendo que essa sexualidade, ela tem momentos que ela denuncia, né? Aquela menininha no confessionário denunciando o abuso do pai. Tem momentos sutis de toque. Tem momentos de ruptura. Essa sexualidade, ela vai rompendo no silêncio dela algumas questões antigas. O que podia e agora pode, o que não era certo e que agora é. Porém, a morte é mais forte. E por que essa morte é mais forte? Os júris da Fundação Casa, eu pedi que eles debatessem o veredito, porque mais importante saber o voto é por que votou, ou seja, qual é o pensamento que me leva a dizer que meninos presos não têm direito a ter vida sexual. Bom, e aí era só o hétero, né? E que na verdade o discurso é em nome do cuidado, e é muito interessante. Nós estamos cuidando para os meninos não se contaminarem, nós estamos cuidando para os meninos não engravidarem, não fazer filho, nós estamos vendo o discurso do cuidar. E em nome do cuidar estamos matando. Então o nosso cuidar parece que não está cuidando.
Então nós precisamos rever a nossa ideia de cuidar de adolescentes e jovens. E que essa sexualidade e aí, se a gente sair um pouco do Freud, a gente começar a olhar o que Michel Foucault fala da questão do controle dos corpos, do dispositivo, ou seja, Foucault vai dizer que a sexualidade nada mais é do que discursos, normas, regras, do controle do corpo. Por que o corpo precisa ser controlado? Por que a sexualidade tem que ser controlada? Por que a gente não pode fazer tudo o que quer? No anormal, se fizer tudo o que quer. O que mais? Mas por que colocaram regras? Eu nem sei mais por quê, né? Colocar e a gente segue. Por que controlar essa sexualidade? Por que controlar os corpos para controlar a sexualidade? Eu sempre brinco, né, com a escola. Todo mundo foi para uma festa, daquelas ótimas. 80% se apaixonou. Todo mundo saiu apaixonado. Como seria a escola no dia seguinte com 80 pessoas apaixonadas? O ritmo seria outro, eu acho. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Gente, dá para trabalhar mais 8 horas? Não. Eu estou apaixonado. Eu tenho algo lá fora que me chama. Não vou fazer mais, não vou trabalhar mais. Eu tenho uma energia dentro de mim que também é para outras formas de prazer que está lá fora. Quando eu não tenho lá fora, o que me resta? Trabalhar. O trabalho como, às vezes, única forma de prazer. E aí a gente tem um discurso que a gente fala, né? Qual é a solução para a juventude? Põe para trabalhar. Não tem essa fala? Se a gente puser os meninos e meninas para trabalhar, grande problema resolve. Problema de quem? Nosso, né? Ou esporte, aquela ideia de ocupar o tempo ocioso. Isso é um discurso muito antigo. Não podemos deixar sem fazer nada. Nós também podemos não fazer nada? Não podemos, não é? Vamos aposentar, tem gente que deprime. Férias, faz o que nas férias? Anda na praia para lá e para cá. Vai para a praia e fica andando, não é? Eu estou andando na praia, eu estou descansando, autômatos, né? Ligou um botãozinho e foi. Tem um colega nosso que fez um trabalho muito interessante, que ele foi mostrando. Há um discurso perverso, que os adolescentes não estão preparados para o mercado de trabalho. Isso não é tão verdadeiro. Esse colega, ele vai pesquisar os programas imensos federais e ele vai seguir adolescentes que passaram por esse programa. Sabe qual é o problema? Sabe por que os adolescentes não conseguem iniciar um trabalho? Porque não tem trabalho. Não é porque necessariamente não sejam capacitados. São. O que não tem é trabalho. E será que é hora de trabalhar? Quem vai trabalhar? Qual adolescente jovem vai para o trabalho e qual não vai? Olha só. Sabe essas bolsas do governo? Bolsa. A gente tinha um projeto, os adolescentes recebiam R$150 por mês para um projeto. Qual era o problema? Os adolescentes ficarem com dinheiro para eles. O que era esperado do governo? Que ele pegasse 150 todo mês e desse para quem? Para a mãe. Ele não pode gastar no que ele quer R$150. Quem pode? Quem tem
o quê? Quem pode gastar o dinheiro que quiser? Quem tem? Como chama? Que a gente dá para filho? Mesada. Eu brinco que mesada é o salário de filho. Quando o filho não obedece, tira o salário. Quando obedece, aumenta o salário. Não é? Essa molecada não podia ficar com 150 no bolso. Hoje, o que o Estado faz? O dinheiro vai direto para a família. O menino não põe mais a mão no dinheiro. Qual é o discurso? Porque ele estava gastando todo o dinheiro com ele. E ele não deve gastar o dinheiro com ele. Ele não pode. O outro tem que gastar o dinheiro com ele. Então vamos falando das adolescências e das diferenças. Não é? Essas invenções, se é invenção, nós podemos o quê? Inventar outras, não podemos? Quais seriam outras juventudes e outras adolescências e outras sexualidades que a gente poderia inventar? E aí criar novas palavras. Mais lenta. Tá. Como é que você chama? Renato. São as crianças. Mas é muito legal porque automaticamente qual é a nossa fala? É a criança. Na verdade não é a criança, mas é uma infância inventada que acelera em relação a uma outra referência, a um outro momento histórico. E por que você acha que a nossa cultura acelera a meninada? Por que essa cultura tem pressa? Por que nós temos pressa? Muita tecnologia, muita comunicação. Por que temos pressa? Por que a gente tem pressa que adolescente e criança acelere? Porque não temos muito tempo para a palavra lá de trás. Nós não temos muito tempo para cuidar das crianças e dos adolescentes. Quando uma criança toma uma iniciativa, a gente... Nossa, qual é a frase? Nossa, ela já se vira sozinha. Tem uma coisa em creche, gente, terrível. Algumas creches, o bebê que ousa pegar a mamadeira sozinho, sabe o que acontece com ele? Ele muda de categoria. E ele não precisa mais da auxiliar. Por quê? Qual é o discurso? Ele já se vira sozinho. O coitado estava com a mamadeira e conseguiu, por acaso, fazer isso. Ao fazer isso, ele muda de categoria. Você pergunta assim, qual é o critério? Começou a mamar sozinho, pronto. Não precisa mais da gente. Percebe? Mudou de série. Muda de categoria, muda de nome. Enfim, na verdade, toda vez que a gente olhar a criança e adolescente, a gente tem que perguntar: a gente aqui, todo mundo, qual é a nossa participação nisso? E aí eu queria ir chegando um pouco para o final do novo olhar, da nova possibilidade. A gente tem conversado muito sobre homens e mulheres adolescentes. O que vocês acham quando a gente diz homens e mulheres adolescentes? É diferente de falar adolescentes?
Qual é a diferença quando eu digo homens e mulheres adolescentes? Pessoas mais velhas com o espírito adolescente. O que mais? Homens e mulheres adolescentes. Olha que interessante. Nunca. Tudo bem. O que mais? Homens e mulheres adolescentes. Eles não deixam, não. Eles são homens e mulheres. Mas sabe o que é legal? Isso que é muito bonito na linguagem, porque você olhou daqui para cá. É o adulto que ainda é adolescente. E eu estou convidando a olhar daqui para lá. Adolescentes e jovens, mulheres e homens. Por quê? Porque o adolescente e a adolescente da nossa cultura não são olhados como homens e mulheres, são olhados como crianças. Mas como homem, mulher, não são. A que hora que eles vão se olhar como aquela ideia da... Quando é que eles vão se ver homem e mulher? Qual é uma cena clássica que eles vão se ver como homem e mulher? Quando pintar o dito cujo do tesão. Quando o tesão vier e eu me excitar com o outro, neste momento eu me vejo como, mas eu não me reconheço como. Dá para entender? Porque a gente não o reconhece como homem e como mulher, que são. Não significa que tem vida sexual ativa. São homens e mulheres que sentem desejo, que vivem sua vida sexual de forma específica, única, diferente, que muitas vezes não se repete e múltipla.